Quem o conhece sabe que faz da sua vida a luta pelos interesses do Algarve. Foi essa responsabilidade que será renovada com o novo mandato, em que continuará a ser a voz dos algarvios no Parlamento. Encara o desafio como a missão de servir o outro, mantendo sempre a proximidade como um fator diferenciador no seu trabalho. Ou não estivéssemos nós a falar do Cristóvão Norte. Aqueles que servem, que se empenham, que perseveram em força do serviço público, têm uma enorme responsabilidade. E essa responsabilidade não é apenas dos deputados do PSD, é de todas as forças políticas, que é a responsabilidade maior, mais nobre, a de servir os outros. E, portanto, eu sempre dei muito valor ao serviço público, seja ele na Assembleia da República, numa Assembleia de Freguesia, numa Assembleia Municipal, seja até em regime de voluntariado. Tudo aquilo que nós possamos emprestar do que temos de melhor à sociedade é algo que deve ser enaltecido. Não é possível assegurar uma boa representação se não se construir um clima de proximidade, se não houver um laço umbilical entre os representantes e os representados. E por isso, ao longo dos 8 anos em que tenho servido na Assembleia da República, esse aspecto tem sido crucial na minha ação política. Eu procuro, em todos os momentos, seja através das redes sociais, seja através do contacto no terreno, seja por força de dar visibilidade e notoriedade às intervenções que faço no Parlamento, a procurar representar o melhor possível, procurar representar as múltiplas sensibilidades que coexistem na sociedade portuguesa e, muito em particular, no Algarve, e dar-lhes expressão, dar-lhes voz, dar-lhes ímpeto, dar-lhes fôlego, mostrar que elas têm um ponto de encontro, um elemento que está ao seu serviço, ao seu dispor. Licenciado em Economia e Direito, pós-graduado em Assuntos Europeus, e no Parlamento ouvimos-lo falar pelos assuntos do mar. Uma polivalência que quisemos saber como ajudam um político no seu trabalho. Um político é um político, não é um técnico. Mas se tiver uma sólida aptidão técnica, tem melhores condições para tomar decisões informadas, fundamentadas e para explicar aos cidadãos as razões que estão subjacentes a essas decisões. Um político não deve apenas proclamar teses gerais ou fazer opções que não resistem aos números ou à credibilidade dos factos. Um político tem que ter os pés assentes, as ideias convictas, a ação afirmativa. E para ter isso tem que ter uma sólida formação técnica, mas tem que ter, obviamente, condições políticas, e essa condição política é o trabalho, árduo, é a perseverança, é a relação de proximidade com os cidadãos, mas é também a capacidade de fundamentar as suas decisões e explicá-las bem aos destinatários dessas mesmas decisões. Conhece profundamente os problemas dos algarvios e os desafios do Algarve. Pedimos 3 causas algarvias que precisam de ser levadas para o Parlamento: saúde, habitação e a requalificação da 125. Acho que o Algarve precisa de resolver mais que 3, mas 3 problemas que são absolutamente vitais para fazer avançar decisivamente esta região é um novo Hospital Central do Algarve e o problema da fixação de quadros clínicos na região. A região padece de um enfraquecimento generalizado do Serviço Nacional de Saúde, que ano após ano, já há bastante tempo, perde a oferta assistencial e põe em causa o acesso à saúde e a igualdade de oportunidades dos cidadãos. Repare-se que estudos foram feitos que celebravam o Algarve como a segunda prioridade da nova vaga de hospitais. O Governo decidiu fazer 5 hospitais e inscreveu-os no Orçamento de Estado. Não fez nenhum dos 5, mas dos 5 que lá estão previstos, o Algarve não é um deles. E não é um deles até 2023. O Governo já apresentou o Pacto de Estabilidade e Crescimento 2019-2023 e não está previsto o novo Hospital do Algarve. Portanto, nós já sabemos de antemão, é um compromisso do Partido Socialista, se assim se pode dizer, que se o Partido Socialista for governo, não haverá novo Hospital Central do Algarve. O segundo problema é o problema da requalificação da 125. É um problema que se arrasta há anos e que tem que ser vencido e resulta, sobretudo, de um erro crasso, capital, que foi feito em 2009, que foi a circunstância de um célebre e afamado governo de um dito engenheiro José Sócrates ter proposto ao Tribunal de Contas um contrato diferente daquele que celebrou com o privado. E depois, outra questão que considero absolutamente vital, que tem a ver com a circunstância de se rever o regime de portagens na A22. As portagens são demasiado caras,
nós não temos transportes públicos, a nossa rede é insuficiente, é incipiente, não tem massa crítica suficiente para ter procura que justifique que essa rede seja significativamente mais alargada, e isso deve conduzir-nos a requalificar a rede ferroviária, fazer uma ligação ao aeroporto de Faro para estabelecer mais 8 milhões de passageiros e dar dimensão à rede, conseguindo encontrar uma alternativa à Estrada Nacional 125. Devemos fazê-lo, devemos ter um modo leve de transporte, modo esse que possa respeitar a orientação polinuclear. Nós temos muitos pequenos circuitos urbanos no Algarve, temos Faro, temos Olhão, temos Tavira, sim, são todas cidades de pequena ou média dimensão, e que faz sentido ter uma ligação ferroviária com um intercidades transversal a toda a região. Há outros aspectos fundamentais em relação ao Algarve, um dos quais é a habitação. O Algarve teve um surto de turismo ao longo dos últimos 7 anos, isso fez disparar os preços da habitação, e o mercado tem pouca habitação, seja para famílias com poucos recursos, seja para famílias de recursos médios. E, portanto, lançou agora um programa de renda acessível. Mas esse programa de renda acessível é um programa que não vai ter qualquer efeito no Algarve. Para já porque foram estabelecidos preços base muito baixos. Ninguém consegue arrendar um T3 em Faro, ou em Portimão, ou noutros concelhos do Algarve por 550 euros. É um absurdo. Portanto, é um jogo de soma nula, numa medida feita no gabinete, mal preparada, mal desenhada, que não tem resultados práticos, que mais uma vez esconde uma encenação que, no fim de contas, acaba por resultar num conjunto vazio. E isso ludibria as pessoas, engana-as, fere a sua convicção que os políticos estão para servir, porque a preparação daquilo que se está a fazer acaba por traduzir uma coisa radicalmente diferente do que aquilo que se propõe e se anuncia. A sustentabilidade dos recursos do mar é um tema caro para o Cristóvão. Eu tenho batido a favor da sustentabilidade dos recursos, da sardinha e de outros recursos. Aliás, nós estamos a fazer esta gravação na Ria Formosa, e a Ria Formosa é um ecossistema débil que tem que ser preservado e que merece, como outros, medidas de proteção de natureza ambiental para fazer casar aquilo que é o desenvolvimento económico com a sustentabilidade dos recursos. E isso coloca-se a respeito da sardinha, a respeito de outras espécies, mas sobretudo não apenas do mar, em terra também. Enfim, avançarmos para uma nova economia, tal qual o Presidente do Partido já assinalou, uma prioridade do Partido Social Democrata no quadro até das alterações climáticas, de modo a garantir que temos crescimento económico, mas que esse crescimento económico não compromete o futuro. E o caso da sardinha é um caso paradigmático. Houve excesso de pesca durante anos a fio e depois teve que se fazer uma retração muito significativa para que a sardinha não desaparecesse do mar português. Ora, nós temos que olhar para o exemplo da sardinha e saber que, porventura, vamos enfrentar essas dificuldades noutros casos. E, portanto, temos que sempre assumir um princípio de prudência, de respeito escrupuloso dos recursos, procurando casar com o crescimento económico. Nós não somos nem um país pobre, nem periférico, nem pequeno. Nós vamos ter o alargamento da plataforma continental, que é uma coisa de gerações, é a maior janela de liberdade e autonomia do país, que vai significar muita riqueza. Nós temos que saber explorar essa riqueza que está no fundo do mar, com muito cuidado, muita ponderação, tomando as soluções certas, respeitando o ambiente, mas criando esses empregos e criando essa riqueza. E é desse casamento, e é dessa síntese, que é esta nova ambição de uma nova economia mais descarbonizada, que nós temos que ser capazes de construir a nossa intervenção política. Partilha com o pai o nome e acabou de lhe seguir as pisadas, apesar de não se falar muito de política em casa. E conta um caso curioso, uma coincidência que liga 2 cabeças de lista do Algarve. Mas para mim, obviamente, tem um significado muito simbólico, um significado emocional. Eu, quando conheci a notícia, lembrei-me imediatamente do meu pai. O meu pai faleceu há 2 anos, ainda tive o privilégio de estar com ele na Assembleia da República quando ele foi distinguido como deputado honorário, porque foi um dos deputados que se empenhou a fazer a Constituição, e o pai da Jamila Madeira, o ex-deputado do Instituto Madeira, também foi deputado constituinte. E eles defrontaram democraticamente em 1900, no dia, salvo erro, 25 de abril de 1975, nas primeiras eleições democráticas em Portugal, e nessa altura, por acaso, ganhou o Partido Socialista, mas eu desta vez espero que ganhe o PSD.
O meu pai nunca revelou grande vontade que eu me envolvesse na política. Nos primeiros anos o meu pai era deputado e os primeiros anos ainda eram mais intensos do que estes anos, havia uma participação democrática mais fervorosa. E, portanto, o meu pai estava muito pouco tempo em casa. E, portanto, talvez até nos primeiros anos a nossa relação tenha sido prejudicada com isso. Por isso. Mas depois ela recompôs, eu tinha uma relação absolutamente extraordinária com o meu pai e eu gostava muito que ele estivesse aqui e eu sei que ele estaria orgulhoso de me ver cabeça de lista como ele foi há 44 anos atrás. E, portanto, dá-se esta coincidência de haver aqui os filhos dos pais, não é que isto seja alguma monarquia nem nada disso, porque o meu pai saiu da Assembleia em 91 e não tinha ação política e, portanto, traz-me boas memórias e faz-me sempre representar o meu pai. Uma pessoa nunca morre enquanto nós nos formos lembrando delas e o meu pai nunca morre para mim. É conhecida a sua luta pela causa animal. O carinho que tem por cães vai tão longe que produziu resultados numa lei de 2014. Fui autor da Lei de Criminalização e Maus Tratos de Animais de Companhia em 2014 e depois, já em 2016, da alteração do Código Civil que distinguiu os animais de objetos, algo que é inteiramente justo, e um processo em que o PSD teve a ocasião de liderar. Mas eu tenho uma relação de grande afeto com animais, independentemente de eu ser o proprietário dos animais ou não. Isso para mim não é o elemento fundador da relação e do dever geral de respeito que eu acho que deve registar-se em relação aos animais. Claro que depois há as questões da pecuária e outras, as questões da alimentação humana, portanto isso tem obviamente que ser respeitado. Há aí um elemento funcional dos animais em relação ao homem. Mas, de facto, isso tem evoluído significativamente. As marcas hoje, até, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico que fazem, na investigação, cada vez têm maior respeito para causar o menor dano possível aos animais. Eu acho que esse vai ser o caminho, não há dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, tenho histórias inolvidáveis com animais. O meu cão, que, de alguma maneira, eu pelo menos digo isso, deu origem à lei, faleceu há coisa de 3 semanas. Eu até escrevi um artigo em sua homenagem num jornal nacional. E tem uma história absolutamente notável, que eu tive 4 dias e 4 noites à procura dele no Porto em 2009. E pus uma recompensa, fiz centenas de comícios nas zonas mais degradadas do Porto, porque queria saber, eu não conhecia o Porto, o cão também não, portanto eu fiquei a conhecer o Porto melhor se calhar do que conhecia Lisboa por causa desse périplo e tive centenas de voluntários a ajudarem-me a encontrar o cão. Foi uma coisa absolutamente notável, a bondade das pessoas, bondade essa que eu admito que eu não tenho, eu não era capaz de fazer aquilo que aquelas pessoas fizeram por aquele animal e por mim. E portanto eu disse, se eu um dia for eleito deputado, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma lei contra o abandono e os maus tratos dos animais. Vou fazer muitas coisas na Assembleia da República, mas esta seguramente vou fazer, porque aquilo era uma necessidade que sentia na sociedade portuguesa. Eu não discuto a importância dos assuntos, um deputado trata todos os assuntos. Todos os assuntos são importantes, todos os assuntos merecem relevo e atenção. E aí demos um passo significativo, que eu acho que foi merecido, e daremos passos noutras áreas. As nossas prioridades aqui no Algarve são saúde, 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 mobilidade, 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 125, 125, 125, escutes, 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 habitação, habitação, habitação. Essas são as nossas prioridades e nós, nos próximos 4 anos, queremos concretizá-las em nome dos algarvios.